Olá! Hoje nós temos um novo episódio no ar. A gente está falando do Papo no Corredor, que é o podcast para destrinchar os BOs corporativos do dia a dia. Olá, pessoal, bom dia. É mentoria? É terapia? Não, mas é terapêutico. E para te ajudar a destrinchar tudo isso que tem no ambiente corporativo sem perder a sanidade, a leveza e o bom humor. É isso aí. Então, tira o seu crachá, pega a sua xícara e vem com a gente, com o patrocínio do meu biscoitinho personalizado Papo no Corredor. Um E um beijo, Lilian. Boa! E um oferecimento do Café Estúdio LV45. Beijo, Darcy. Boa. Giz, hoje é um tema que tá na moda, tá? Então, o que que tá rolando no corredor? Ah, eu só quero trabalhar com o que eu gosto. Propósito é fazer só o que gosta? Hoje em dia existe essa palavra, propósito, e as pessoas estão confundindo fazer o que gosta com fazer aquilo que tem um propósito, que tem um significado. E hoje a gente vai discutir sobre isso. Se todo mundo decidir trabalhar só com o que gosta, quem vai fazer o trabalho chato? Pois é. E como mentora, eu, inclusive nas minhas redes, nas nossas, até na sua também, a gente fala, não, você tem que trabalhar de acordo com o seu propósito, como é que você descobre aquilo que você veio fazendo no mundo, qual é a sua missão de Será que a vida. gente está influenciando essas Já que a pessoas? gente, pois é, será que a gente está influenciando a só fazer o que gosta e não? E aí é realmente uma conversa que está na moda e, de fato, é uma conversa que tem uma importância muito grande. Por quê? O que é fazer o que gosta versus aquilo que ninguém quer fazer? Uhum. Eu acho que a melhor forma da gente começar esse papo, Lídia, é falando do nosso propósito. Então, quando eu olho para o meu propósito, que é ser uma agente de transformação, e se eu estiver em qualquer ambiente, em qualquer profissão, seja como mentora de carreira, como executiva de RH, ou nos meus papéis pessoais, como amiga, como esposa, como mãe, como filha, eu estarei sempre a favor da transformação. A Uhum. transformação pela transformação, o questionamento pelo questionamento, claro que não, porque senão aí você fica uma pessoa chata que tudo questiona, tudo quer mudar, tudo quer transformar. Mas sim, em prol de uma evolução, de uma melhoria e transformar aquilo e questionar aquilo que não está fazendo sentido. Então, o lado positivo desse meu propósito é, poxa, eu tenho o objetivo de mudar, de transformar, de questionar. Então, assim, isso me faz o olho brilhar. Eu me Uhum. sinto desafiada, eu fico, assim, muito realmente impactada quando eu vejo que alguma transformação, pode ser pequenininha, eu sempre falo, ou uma transformação grande, teve a minha contribuição. Claro que eu não transformo nada sozinho, mas eu contribuí a uma transformação. Mas qual que é o lado complicado disso? Primeiro, que eu diria, a política dentro do ambiente corporativo, É. né? Esse bastidor que é, tá, como é que você não se torna aquela pessoa que vai criando algum tipo de situação desconfortável para você mesma, porque você precisa estar tá sempre questionando ou transformando. Então, olhando para este lado, é aquilo que ninguém quer fazer. Seria muito legal eu sair trazendo as minhas contribuições, todo mundo fala assim, nossa, Gislaine, super concordo com você, vou fazer. Pelo contrário, o que eu mais encontro às É a vezes é a resistência. resistência, é a pessoa, às vezes até colocando isso de um lado pessoal. Eu já tive muito problema com isso, porque até eu sempre trago isso, né? Já me trouxeram que às vezes eu posso até ser kamikaze, porque eu estou sempre olhando essa questão do problema. Então, isso é ruim de fazer. Isso é difícil de fazer. Esse é o Uhum. trabalho complicado. Ah, mas dá para ser uma agente de transformação numa central de atendimento? Dá. Porque eu não estou falando do trabalho de atender um cliente na central, que às vezes a pessoa pode achar que é chato. É colocar o meu propósito a favor da atividade que eu estou fazendo. Mas numa central de atendimento, eu vou ter que ficar escutando muitas vezes o Uhum. cliente falar. E isso às vezes não é tão legal de fazer, porque você quer falar, você não quer ouvir. É isso Então, aí. assim, eu vou ouvir com o propósito de questionar ou fazer uma transformação. Ah, se eu sou uma colaboradora que trabalho na área de auditoria interna, que todo mundo fala, ai, os auditores, as Tem que pessoas seguir a ficam, regra. tem que Como é que seguir você a vai regra, transformar? né? Como é que eu vou transformar? É você indo para um papel consultivo,
de perguntar para a pessoa: olha, sim, a gente precisa seguir a regra, a gente precisa, né, seguir o que está escrito na norma, não tem o que fazer com isso, mas como eu posso tornar isso de uma maneira que eu ajude a pessoa a transformar aquilo que ela está fazendo? Então, assim, eu tenho que fazer aquilo que ninguém gosta de fazer, que é o serviço, por exemplo, dentro do auditor, eu, por exemplo, não serviria para ser auditora, mesmo trabalhando no lado da gente de transformação, porque essa coisa da regra, né, e de você ter tudo isso muito certinho, eu não gosto. Mas se eu amanhã trabalhar como auditora, porque de repente eu gostei ou eu preciso fazer, como é que eu coloco o meu Uhum. propósito a serviço disso? Então, é olhar para este lugar. Faz Certo. sentido? Muito. E assim, propósito não é sobre fazer o que ama o tempo todo. Propósito é saber por que você está fazendo o que você detesta de vez em quando. Olha que legal. Então, esse é um Fale-me outro mais ponto de sobre isso. vista. Então, existe um termo chamado efeito job crafting, que é você redesenhar o trabalho de uma forma que você encontre um significado, né? Então, isso é muito legal porque até tarefas rotineiras você entender por que você está fazendo. Então, tem um exemplo muito clássico que é a pessoa que limpa o hospital, né? Então, uma Isso. atividade que, em tese, a gente não é a mais relevante no hospital, digamos assim, sem desmerecer, mas a pessoa entender que o papel dela na limpeza de um hospital é evitar que alguém morra por infecção. Então, assim, qual o tamanho do propósito dessa pessoa que trabalha limpando e não necessariamente como médico? Que seria o papel principal dentro de um hospital. Então, é essa a provocação, né? Então, o propósito não é só fazer o que você gosta, é dentro daquilo que você também não gosta, você ter um propósito, né? E eu gosto muito de falar que, e é uma frase que muita gente usa, né? Que crianças fazem o que querem, adultos fazem o que precisa fazer. Então, assim, você precisa fazer, tem trabalhos que você precisa fazer, mas por que eu faço? E eu acho que é aí que você põe o propósito, e não o contrário, né? Ai, não, eu só vou fazer o que eu gosto porque esse é meu propósito. Porque aí, senão, realmente a gente fica num parque de diversão, né? E a gente não é criança. Então, a gente precisa realmente colocar o propósito, inclusive nas tarefas que não são tão prazerosas, né? Eu tenho um exemplo clássico, assim, também que eu gosto de usar, porque eu e minha irmã, não sei se você sabe, Giz, mas a gente teve uma loja de artesanato. Não sabia. É, Bom, é, elas são muito prendadas, a tá? gente é muito prendada, gente. Então, as duas do mundo corporativo, mas quando nós éramos crianças, minha mãe colocava a gente tudo quanto é curso. Ah, era pintura de tecido, era fazer flor. Então, a gente tinha uma gama de habilidades mesmo desde muito nova. E a gente sempre gostou de fazer artesanato. A gente sempre teve muita habilidade. Ela mais que eu, né? Devo confessar. Ela que faz o biscoitinho, Ela que tá? faz o biscoitinho, gente. Mas, e aí, um determinado momento da carreira dela, teve uma questão na parte corporativa, que ela, né, houve um desligamento ali e tudo mais. E aí ela decidiu comprar uma loja de artesanato. Falou, agora eu vou empreender. E aí, empreendemos numa algo que a gente adorava. Eu entrei como uma sócia dela, uma parte pequena, e a gente teve a oportunidade de viver essa experiência. E aí era muito engraçado, porque assim, fazer o artesanato como hobby era uma delícia. Aí, uma vez que você entra no empreendedorismo e você tem que fazer tudo, não só a parte gostosa, é outra coisa. Então, isso me ensinou muito sobre todo o trabalho, tudo aquilo que você gosta tem a parte chata. Todo. Então a gente brincava que a gente fazia MDF, né? Que eram os materiais, tinha que lixar. Cara, eu falei, gente, a gente pode contratar alguém para lixar e eu só pinto? Porque eu só gostava da parte de pintar. Eu odiava a parte E de no seu lixar. time, né? Não precisa ser tão Eu rápido às falo, ai, vezes. tem que lixar mesmo? Vamos contratar alguém? E a parte da empresa também vem um pouco disso, né? Quando a gente pensa assim no crescimento, que é você encontrar pessoas que têm habilidades diferentes. E aí, quando a gente fala de propósito, inclusive na mentoria, é o máximo possível você encontrar uma atividade que Sim. você sinta mais E prazer que e que goste, você claro. goste. Lógico, então assim, se eu contratasse alguém para fazer a parte de lixar e eu só pintasse, eu estaria mais próxima de fazer só aquilo que eu realmente tenho habilidade de fazer. Mas teria que dividir o lucro. Mas teria que dividir o lucro. E outra, é pintar, mas tem a parte do lixar depois que pintou e tal. Então sempre vai ter alguma coisa que você não gosta, mas que é responsabilidade sua. Mas o propósito maior é entregar algo personalizado para alguém. Esse era o nosso propósito com o artesanato, né? Então toda vez que você entrega um artesanato para alguém, é algo personalizado que ninguém vai ter igual.
Então, é encontrar um propósito naquilo, né? Você falou sobre agente de transformação. Então, meu propósito é todo mundo que chega até mim tem que sair um pouco melhor, né? Então, se eu tô na liderança, todo mundo que chega até mim, eu quero que saia um funcionário melhor, um colaborador melhor. Ah, o meu par, que saia uma pessoa melhor, uma pessoa, né, que eu consegui ajudar de alguma forma. Então, é isso, é encontrar em qualquer coisa que você for fazer. E não fazer só isso, né? Então, eu acho que esse é um pouquinho. E agora, na nossa nova fase, vamos dizer assim. Ai, agora eu tô vivendo meu propósito. Como é Isso. isso? Você só faz o que você gosta? Pois é, você sabe que eu ia falar sobre isso. Falei, bom, estou vivendo daquilo que eu realmente amo fazer, que trabalhando tanto na mentoria de carreira, quanto a oportunidade de consultoria para fazer treinamentos em company, e agora nessa delícia de gravar o podcast aqui, Papo de Corredor, Papo no Corredor. Gente, Papo no Corredor. E, e isso tem me gerado essas reflexões. A parte deliciosa é agora. Estamos gravando o podcast, depois a gente vê como é que ficou. Mentoria de carreira na hora que eu estou atendendo os mentorados, enfim, as mentoradas, na hora que eu estou dentro de uma empresa dando treinamento, então assim, estou lá dando treinamento, falo dos problemas, depois eu saio, né? Não estou vivendo os problemas, né, que Uhum. está acontecendo. Então, essa é a parte deliciosa, mas o outro lado que eu não tinha é buscar cliente, tanto na mentoria quanto nos treinamentos, é emitir nota fiscal, que eu achei muito complexo, né? Ter que abrir o MEI, ter da CNPJ, você conviver com dias que não tem nada para você fazer do ponto de vista do trabalho, porque aí você tem que ficar criando post, né? Tanto no Instagram quanto no LinkedIn. Aí você cria lá um post, você fala, nossa, as pessoas vão super comentar e curtir 2 curtidas. Aí você tem que lidar com essa frustração, sei lá, será que talvez esse meu propósito, né? Eu não deveria realmente voltar a fazer o que eu estava fazendo antes? E aí você olha para todas as outras atividades dentro daquilo que você não gosta. Ganha às vezes menos dinheiro, então né, no final do dia você também precisa olhar para a parte Uhum. financeira. Propósito é lindo, mas não dá pra viver de Não dá só para amor. viver só do amor que você tem. E aí entra a reflexão. Claro que no patamar de maturidade, a gente consegue equilibrar e ver que você precisa fazer isso e aquilo. Mas, por outro lado, é aquilo que você vai colocando na balança. Tá, o que que eu estou causando com isso? Tá tendo um impacto que eu acredito? A transformação de fato está acontecendo, né? Como no meu caso. As pessoas estão trazendo a contrapartida de que está valendo a pena. Então, ok, então continuar investindo no tempo e aí depois você toma uma decisão. Então, tá fazendo sentido, daqui a pouco eu tô conseguindo ampliar, vou continuar. Não tá fazendo tanto sentido do ponto de vista financeiro, mas do ponto de vista propósito tá. Então, como é que eu arrumo uma outra atividade para ficar no paralelo, Uhum. olhando para as duas coisas? E aí eu vou trazer um exemplo que eu achei que faz todo sentido aqui. Eu tinha uma pessoa uma vez na equipe, trabalhava na equipe de seleção. Então, ela amava entrevistar pessoas, falar da empresa, ouvir a experiência das pessoas, falar do desafio da vaga. Mas ela odiava, depois que ela entrevistava 7 pessoas no dia, fazer a análise para entregar para o gestor da vaga. Porque não adianta você chamar o gestor e falar assim, ah, então deixa eu falar do candidato um, candidato 2, não, não vai nem O ter cara não tempo. vai nem. Então você tinha que fazer um relatório, escrever, e é escrever de uma maneira, um resumo executivo, onde você pudesse só destacar os principais pontos, ó, vejo isso de favorável, vejo essa preocupação, talvez você tenha que investir numa pergunta aqui, mas eu indico o profissional. E aí ela ficava a semana inteira entrevistando todo mundo, ficava no auge, e ela capotava sempre na parte de enviar os relatórios. E aí os gestores traziam para mim, poxa, mas ela fala que está entrevistando 15, 20 pessoas, mas eu não sei quem entrevistar. Ela me manda 3 candidatos, mas ela me manda com o currículo. Mas se para Sem a mandar com o avaliação dela. currículo, ou então ela só fala, fica difícil. Para convencê-la de que o tão importante quanto conversar com as pessoas e saber avaliar, como é que você coloca isso de uma maneira que você consegue convencer o outro? Porque isso também faz parte do seu trabalho. É mais chato. Você vai ter que parar para escrever. Ah, Giz, mas eu já escrevi tudo no caderno, como é que eu vou passar? Então você descubra uma forma de você já estar entrevistando a pessoa, já estar escrevendo, de repente, Uhum. ali no computador, e depois você deixa um draft. E aí, aos poucos, mas assim, eu digo que foi suado para ela fazer. Ela fala, mas eu gosto de conversar, esse é o que eu amo fazer. Eu não gosto de escrever. Eu não gosto de ter que fazer o resumo executivo. Tá, mas é aqui que tá o ponto principal do seu trabalho. Primeiro que você é captar o que você
conseguiu na conversa e passar para a pessoa. Uhum. Então, assim, mas para convencê-la e para conseguir foi um trabalho difícil. É. E ela teve até que mudar a rotina dela. Então, assim, não dá para fazer só entrevista a semana inteira. E isso que você trouxe me fez pensar que talvez até a parte chata do trabalho, vamos se dizer, é onde a gente desenvolve alternativas, né? Onde a gente fala, tá, eu não gosto de fazer isso. Como que eu reduzo esse estresse, Porque né? tem que Porque eu fazer. tenho que fazer. Então aí eu vou atrás de ferramenta, eu vou atrás de alternativa, eu crio um meio. Então às vezes é até nisso, porque aquilo que a gente já faz prazerosamente, normalmente é onde a gente já é muito bom. Né? Porque é mais fácil, Perfeito. mais fluido. Então, é justamente nessa dificuldade é que eu tendo a desenvolver outras habilidades. Ai, gente, eu procurei uma ferramenta para fazer porque eu não gostava, né? Ou pedi para alguém me ajudar. Então, eu criei também uma comunicação, de repente criei uma relação com alguém para me ajudar com aquilo. Então, é onde a gente começa a desenvolver, inclusive, outras habilidades, né? Então, interessante esse ponto. E por que que você acha que essa visão de propósito ela tá distorcendo a relação das pessoas com o trabalho duro? Porque também tá ficando uma coisa assim de, ah, eu não gosto muito desse trabalho, saio, né? Ah, eu não gosto. As pessoas atrelam muito isso à nova geração. Ah, é porque a nova geração só quer, né, trabalhar com prazer e tal. Eu acho até que sim, né? Porque eu acho que eles olharam para gerações anteriores e falaram, nossa, eu só trabalhava também ou pelo dinheiro ou tal, e E talvez. normalmente a direção anterior foi sua mãe e seu pai, né? Exato, e aí viu que não fez muito sentido, ou foi uma pessoa razoavelmente frustrada, digamos assim. Mas eu acho que mais até às vezes do que a geração, tem uma coisa com a idade, com a fase da vida, né? Então eu acho que tem uma fase da vida que o propósito é dinheiro, ou é crescer, ou é alcançar um cargo, tal, e tem uma fase da vida que a gente quer pôr mais propósito, a gente quer colocar mais significado, né? Porque a gente viu que tá bom, já conquistei uma posição, ou uma questão financeira, tal, mas eu tô impactando quem? Eu tô impactando como? E aí eu acho que começa essas perguntas mais reflexivas, no 40 a mais, talvez, Hum, né? E então eu acho que assim, não é, você acha que é mais a geração ou também a fase da vida? eu concordo que possa ser os dois. E aí a antroposofia explica isso. A gente, né, aprendeu bastante sobre antroposofia numa empresa que a gente trabalhou. E se você fica durante uma fase da sua vida, que é quando você é jovem, você quer uma carreira meteórica, crescer rápido, ganhar dinheiro, quer fazer menos trabalho burocrático, porque você quer, né, estar mais na estratégia, você quer estar mais naquele lugar de um certo poder, de uma forma mais rápida, mas se está desconectado com o seu propósito, a vida lá Uhum. na frente vai te cobrar. Então, quando você chega, e normalmente é na fase dos 40, 42, que a gente chega no, né, na metade da, É, da quando a gente vida, tá na crise da que é a autenticidade. crise da autenticidade, a vida vai te trazer, tá, mas a serviço do quê? Você chegou nesse cargo tão rápido? Isso tá te fazendo feliz? Isso tá. Que legado você está deixando no mundo? Eu costumo usar até isso na mentoria. Aquilo que você faz, que Uhum. você ama fazer, que você demonstra através dos seus talentos, é o legado que você está querendo deixar? Então, isso, por isso que mistura os dois. E aí, eu vou trazer um outro exemplo que eu achei muito legal de conectar com isso, que é da minha filha. Minha filha mais velha, tá fazendo faculdade agora. E antes de entrar na faculdade, ela falava: Ah, mãe, eu acho que eu penso em fazer psicologia. E eu falava: Nossa, que legal, você pensa em fazer psicologia para trabalhar na área de RH, de recursos humanos, né, Já desenvolvimento de pessoas e puxando uma tal. sardinha. Aí ela olhou para mim e falou: Não necessariamente, porque talvez eu acho que trabalhar com RH é muito chato, crítico, porque estava vendo ali, né, o lado bom de ser de RH que eu amo, sempre amei, e o lado desafiador, como toda profissão e trabalho tem. Mas a essência do trabalho é desenvolvimento humano. Então, no começo, ela falava: Não, eu não quero, porque acho que não vai dar. E aí, ela foi trabalhar, antes de entrar na faculdade, ela ficou 6 meses numa empresa de administração de condomínio. E ela nunca tinha trabalhado na vida. E aí, quando convidaram ela para trabalhar, ela passou no processo, que foi o ano passado, ela estava com 17 para 18. E a primeira coisa que pediram para ela fazer foi: você vai arquivar todos essas contas por administradora. Então, o condomínio X é esse, o condomínio Y é esse. Só que você vai fazer isso de maneira manual. Você vai grampear, furar e pôr nessas pastas, tipo arquivos, que, né? Ela, no primeiro momento, olhou, falou assim: Mas a gente não seria legal fazer de uma maneira digital, mais rápida, tal? Uhum. Aí a empresa era pequena, falou: Olha, pode até ser, mas aqui a gente não tem essa ferramenta, agora vai fazer. Então ela ficou
os primeiros 10 dias só fazendo isso. Então ela chegava, e aí, Ana, como é que foi o trabalho? Eu falava, mãe, foi legal. Ela falava até que foi legal, mas assim, eu só fico fazendo isso. Mas você vê valor nisso? Você entende por que que você está fazendo isso? Aí ela falou, não, eu até entendo, mas assim, meio complicado. Passou 2 semanas, aí ela chegou um dia em casa super feliz e falou assim, mãe, eu recebi um feedback super positivo. Ela não falou feedback, eu que falei feedback. Ela falou assim, a minha chefe me chamou para falar. Falou, Ana, eu nunca vi uma pessoa fazer tão rápido o que você fez. Então, como você conseguiu colocar tudo isso em ordem, eu vou te passar para uma outra atividade. Ou seja, a gestora, é óbvio que estava testando, uma porque ela era jovem, e outra assim, quero ver se ela vai, né, ficar. E aí, como ela falou, ok, entendi qual é o objetivo desse trabalho, vou fazer, e se prestou a fazer de forma correta, que já passou para outra atividade. Então, isso é você fazer aquilo que ninguém quer fazer, aquilo que não gosta, mas que tem um propósito. Ninguém vai te pedir uma tarefa simplesmente porque quer tirar um sarro da sua cara. E aí você vai lá no corredor e fala: ah, então meu Uhum. chefe está querendo me atazanar porque está pedindo para eu arquivar. Você acha? Eu não sou burro, eu sou uma pessoa inteligente, eu sei mexer no computador, por que que eu vou ficar furando isso? Naquele contexto era o mais importante. Aham. Então, quando a gente olha para essa questão de fazer só o que gosta, ou só o propósito, como é que a gente vai fazendo o link? Sempre é de acordo com isso está levando para algum lugar? Isso tem objetivo, quer seja no início da carreira, sendo jovem, quer seja na crise da autenticidade, mas uma coisa eu posso garantir, e aí até como experiência. E hoje ela já fala, tá, gente, em trabalhar com desenvolvimento humano, quer seja na psicologia, na pedagogia, que ela acabou entrando na USP, filha, parabéns, fico muito orgulhosa. Quer seja você trabalhando no RH. Como é que você conecta aquilo que você mais ama fazer na atividade que você tem agora? Porque se você não fizer essa conexão, ou buscar só dinheiro, só fama, ou fazer só coisa legal, a vida vai te cobrar lá na frente. Uhum. E eu acho que é aí que entra muitas vezes o burnout, que é Total. você fazer muito, né? Porque burnout não é volume de trabalho, é você fazer uma coisa que você não vê significado, né? Você não vê sentido, você não vê o porquê, e obviamente com outros fatores, né? Mas é você fazer repetidamente, né? Coisas que você não se conecta. Né? Então, eu acho que daí que vem essa crise de ansiedade. Por que que eu tô fazendo o que eu tô fazendo, né? Então, eu acho que é um bom cuidado. Concordo. Esse assunto é muito gostoso, a gente ficaria aqui horas falando, Sempre. mas vamos caminhar aí para dicas das mentoras, né? Eu acho que uma coisa interessante da gente deixar aqui é de. Porque também virou uma ansiedade. Ai, gente, qual é o meu propósito? Eu preciso saber o meu propósito. O propósito é uma frase bonita, né? Não, e Ser tem um que ser agente de algo transformação. Meu Deus, eu preciso maravilhoso. achar. Parem de procurar propósito como se fosse um tesouro perdido, né? Encontrem um significado. O que eu faço? Ajuda quem? Eu faço por quê? Eu acho que isso que é importante. Né? Então, o propósito é você encontrar o significado no que você faz, né? E não procurar aquilo que só te agrada. Eu acho que essa é uma dica das mentoras. Eu costumo dizer e trago nas mentorias 3 perguntas que eu considero valiosas. A primeira pergunta é: o que brilha o teu olho? O que te faz, né, fazer o que você faz que o olho brilha e normalmente as pessoas te procuram para isso. A segunda pergunta é: como é que você está expressando aquilo que você tem de melhor talento na atividade que você está fazendo? Porque aí você começa a ver se tem conexão com aquilo que brilha o teu olho ou não. E a terceira e última pergunta é: que impacto eu quero causar na vida das pessoas? Que legado eu quero deixar? Porque se isso tem se essas 3 perguntas ela tem uma conexão, o seu propósito com certeza está nesta questão de olhar para essas 3 perguntas e muito daquilo do que você também trouxe e falar: bom, então acho que é por aqui. Mas não tenha ansiedade de querer chegar logo no propósito ou de achar que todo propósito tem que ser bonito, uma palavra Uhum. maravilhosa. Tem que fazer conexão com o que você acredita, tem que brilhar teu olho e causar um impacto positivo nas pessoas. É isso aí. E os líderes ajudar os seus colaboradores a entender, né, por que que eles estão fazendo o que estão fazendo, né? Eu acho que isso ajuda a engajar, isso ajuda a trazer É o o tal propósito do do líder. É o propósito. propósito do líder ajudar as pessoas. Exatamente, né? E entender o que você está fazendo ajuda quem, né? Entender o que a sua empresa impacta. Às vezes você faz um pedacinho de um trabalho dentro de uma empresa, mas a empresa em si impacta o quê na sociedade, né? E quando você entende isso, eu acho que o trabalho vai ficar um pouco mais prazeroso, né? Perfeito. E tem alguma tarefa muito chata que você está deixando de lado? Talvez essa tarefa vai te preparar para um próximo passo. Né? Então, eu acho que é importante a gente olhar também as coisas chatas se a gente não tem uma oportunidade de desenvolvimento.
Perfeito. É isso?